Um bom dia a todos, então. Vamos dar início às nossas atividades dessa quarta-feira. Aqui no estúdio estamos junto comigo, sou o professor Wilson, a professora Heloísa e a professora Gláucia. E na equipe de mediação estão a professora Adriana, o professor Marçom e a professora Terezinha. Esperamos que nós tenhamos uma manhã de bastante trabalho, de bastante interação. Tomara que vocês deem bastante trabalho para os nossos mediadores e que nós tenhamos uma manhã bastante produtiva. A professora Heloísa vai continuar esse trabalho de saudação inicial. Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que é um enorme prazer estar aqui novamente, iniciando os trabalhos das aulas virtuais desta quinta semana de formação, quinta e última do ano de 2014. Estaremos trabalhando com vocês de hoje à sexta-feira. A cada período, uma equipe diferente de formadores com a responsabilidade de conduzir um determinado tema. O nosso tema de trabalho é resolução de problemas. A base do trabalho para essa formação é o caderno 8 e a finalização do caderno 7, mas todos os temas já foram abordados ao longo do ano em formações anteriores. Então, aqui, a nossa intenção é resgatar o que já foi trabalhado e aprofundar alguns aspectos que não tivemos oportunidade de aprofundar durante o ano na formação correspondente a esse tema. Para que nós possamos iniciar as nossas organizações, eu vou dar para vocês alguns recadinhos e algumas orientações. A nossa equipe de mediação já encaminhou para vocês os slides dessa nossa primeira parte da aula. Esses slides, eles vão ser enviados em 2 momentos diferentes. Eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar. Primeiramente, o registro do portfólio desta semana, ele vai conter as atividades das aulas virtuais, destas aulas em tempo real. Nós não teremos tarefas de casa para esses portfólios. Então, as tarefas que vocês realizarem durante o tempo da apresentação serão os registros para o portfólio. Esse portfólio deverá ser encaminhado aos formadores até o dia 10 de dezembro e corresponde à nossa última avaliação em relação às formações do ano de 2014. Agora eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a dinâmica que nós escolhemos para a nossa primeira aula virtual. Nós estaremos dividindo os nossos trabalhos em 2 momentos. A primeira parte, como eu já disse de início, vocês têm acesso através do Moodle a um PowerPoint com o início das atividades. Após a apresentação e a introdução ao tema, nós faremos a proposição de uma atividade e para essa atividade vocês terão o tempo de 20 minutos para discussão e resolução. No Moodle, os mediadores abriram um link com o título Atividades de 3/12, manhã. Então, nós pedimos que vocês coloquem os comentários da atividade diretamente, né, neste link, para que nós possamos ter agilidade nas devolutivas e prosseguir com a segunda parte da aula. Na segunda parte da aula, nós teceremos as considerações a partir dos comentários encaminhados pela plataforma e outras considerações e aprofundamento em relação ao tema, e também mais um tempo de 20 minutos para que vocês possam finalizar a atividade que já foi proposta na primeira parte da aula. E aí sim nós encerraremos, esperamos que tenhamos aí um bom período de trabalho. Como todos vocês já sabem, a nossa opção metodológica é sempre iniciar pela leitura de leite. E para essa primeira manhã de aulas virtuais,
nós escolhemos um livro que tem um título bastante sugestivo, O Diabo dos Números. Este livro foi escrito por um filósofo e poeta alemão, Hans Magnus Enzberger, e ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. Esse autor, ele tem outros livros publicados aqui no Brasil pela mesma editora e por outras editoras. E nesse título, ele traz uma brincadeira bem interessante de reflexão em relação à matemática da vida e à matemática da escola. A proposta para essa narrativa literária é tirar o leitor daquele lugar comum de quem gosta de matemática não gosta de língua e quem gosta de língua não gosta de matemática. Como que a narrativa se organiza? Como é um livro extenso, eu não sei se vocês conseguem visualizar o livro aqui na minha mão, né? Então, não é um livro curtinho, é um livro que tem várias páginas. Olha, eu vou mostrar novamente para vocês, tá? Então, o que nós fizemos? Nós escolhemos um trecho do livro para leitura de leite e teremos a colaboração da Gláucia, que fará a leitura para vocês. Para isso, para que vocês entendam a proposta da narrativa, eu quero contar um pouquinho do contexto dessa história, né? Então, essa história, ela se passa com dois personagens principais. O herói, que é o Robert. O Robert é um garotinho de 11 anos que tem experiências com a matemática na escola que ele considera assustadoras e por isso ele tem medo da matemática. E o Robert é um garoto que sonha muito. E nos sonhos ele sempre tem muitos pesadelos. E os pesadelos dele são absurdos. Ele sonha que está sendo engolido por um peixe e assim por diante. Em um desses sonhos, ele se encontra com o Teplotax. E o Teplotax é o diabo dos números na nossa história. Nesse encontro, os encontros vão se tornando permanentes a cada sonho. E o livro conta 12 desses sonhos, né? E aqui nós escolhemos para leitura o primeiro sonho, né? A primeira noite. No material, nós estamos disponibilizando o link da editora que publicou o livro e que tem mais informações sobre o texto. Indicamos a leitura porque é um livro bastante interessante e divertido. Fazia tempo que Robert estava cheio de sonhar. Dizia para si próprio, e além do mais, faço sempre papel de bobo. Por exemplo, em seu sonho, muitas vezes ele era engolido por um peixe enorme e repugnante, e sempre que isso acontecia, ele ainda tinha que aguentar um cheiro horroroso entrando pelo seu nariz. Ou então sonhava que estava escorregando num escorregador sem fim, descendo cada vez mais fundo no abismo. Podia gritar, para! Ou socorro, o quanto quisesse, e não adiantava. Ia descendo cada vez mais rápido até acordar molhado de suor. Caía também num outro truque maldoso quando desejava muito alguma coisa, como, por exemplo, uma bicicleta de corrida de no mínimo 28 marchas. Aí Robert sonhava que a bicicleta toda pintada de um lilás metálico estava esperando por ele no porão. Era um sonho de uma precisão incrível. Lá estava a bicicleta, à esquerda do armário de vinhos, e ele sabia até mesmo a sequência dos números para abrir o cadeado. 1, 2, 3, 4, 5. Essa sequência era muito fácil de guardar. No meio da noite, ele acordava, apanhava a chave na parede e, ainda meio sonolento e cambaleante em seu pijama, descia os 4 lances de escada até lá embaixo. E o que ele encontrava à esquerda do armário de vinhos? Um rato morto! Que enganação! Um golpe muito baixo. Com o tempo, Robert descobriu como se defender desses golpes baixos.
Assim que começava a sonhar com tais coisas, pensava rápido sem acordar. Lá vem de novo o velho peixe nojento. Sei muito bem o que vai acontecer agora. Ele quer me engolir. Mas é lógico que estou sonhando com este peixe. E claro que ele só pode me engolir no sonho e nada mais. Ou então pensava, lá vou eu escorregando de novo. O que é que se vai fazer, não? Não posso parar com isso, mas também não estou escorregando de verdade. E assim que a bicicleta maravilhosa aparecia outra vez, ou um joguinho de computador que Robert queria de qualquer jeito, e lá estava o joguinho bem nítido, ao lado do telefone. Era só pegar. Ele já sabia que era de novo pura enganação. Não dava nem bola para a bicicleta. Deixava para lá. Mas por mais esperto que ele fosse, aquilo tudo era uma molação, e por isso os sonhos o irritavam. Até que um dia apareceu o diabo dos números. Robert já estava feliz só por não estar sonhando com o peixe faminto, ou por não estar escorregando cada vez mais rápido desde a torre bem alta e oscilante daquele escorregador sem fim, descendo cada vez mais fundo no abismo. Em lugar disso, estava sonhando com um gramado. Engraçado, era apenas que a grama subia tão alto em direção ao céu que ultrapassava os ombros e a cabeça de Robert. Ele olhou em torno e logo na sua frente viu um senhor bem velho e baixinho, mais ou menos do tamanho de um gafanhoto, sentado numa folha de azedinha, balançando-se, observando com os olhos cintilantes. — Mas quem é você? Robert perguntou. E o homem gritou numa altura que o surpreendeu. — Sou o diabo dos números! Robert, porém, não estava disposto a se deixar perturbar por um anãozinho daqueles. — Em primeiro lugar, disse, não existe nenhum diabo dos números. — Ah, é? E por que você está falando comigo se eu nem existo? — Em segundo lugar, odeio tudo que tem a ver com matemática. — E por quê? Se dois padeiros fazem 444 rosquinhas em 6 horas, de quanto tempo precisarão 5 padeiros para fazer 88 rosquinhas? Coisa mais idiota! Robert seguiu resmungando. Um jeito estúpido de matar o tempo. Portanto, desapareça, caia fora. Com elegância, o diabo dos números saltou de sua folha de azedinha e foi sentar-se ao lado de Robert, que, em sinal de protesto, se acomodara na grama alta como as árvores. — De onde você tirou essa história das rosquinhas? Provavelmente da escola. — E de onde mais poderia ser? Disse Robert. O professor Bockel, um novato que dá aula de matemática para nós, está sempre com fome, embora já seja bem gordo. Quando ele pensa que não estamos vendo, porque estamos fazendo as contas que ele passa, ele tira escondido outra rosquinha da sua pasta e devora a rosquinha enquanto nós fazemos nossas contas. — Tudo bem, disse o diabo dos números com um sorrisinho irônico. Não quero falar nada contra seu professor, mas isso não tem nada a ver com matemática. Sabe de uma coisa? A maioria dos matemáticos de verdade nem sabe fazer contas. E, além do mais, eles nem têm tempo para isso. Para fazer contas, existem as calculadoras. Você não tem uma? Tenho, mas não podemos usar na escola. Ah, não tem importância. Um pouquinho de tabuada não faz mal a ninguém, disse o diabo dos números. Pode ser bastante útil quando a bateria acaba. Mas matemática, meu caro, é outra coisa bem diferente. Bom, a leitura da professora Gláucia, ela nos remete a bastante coisa que foram faladas ontem pelo professor Antônio José Lopes, que eu vou passar por força do hábito a chamar de Bigode daqui para frente, pelo professor Bigode. A questão do contexto, a questão de se o aluno está interessado em saber
o tempo das rosquinhas e por aí vai. E as nossas atividades de hoje, elas vão muito nessa direção. Eu diria até que elas foi feita uma introdução ao nosso trabalho pelo professor Bigode, e nós vamos continuar trabalhando aquele trecho do caderno que foi escrito por ele. Então, de certa forma, nós vamos continuar com as ideias propostas pelo professor Bigode, que é o autor do caderno 8, e a que nós vamos agregar algumas considerações de outros autores ao longo das atividades de hoje. A nossa intencionalidade pedagógica é compreender o conceito de problema e as variáveis que intervêm na resolução, identificar e discutir as características principais dos gêneros textuais utilizados, explorar relações entre os diferentes campos da matemática, articulando conceitos, procedimentos de resolução. Explorar relações dos conteúdos da escola com a vida cotidiana, propor atividades considerando a perspectiva interdisciplinar. Agora eu convido vocês a pensarem um pouquinho comigo a partir de algumas imagens que nós escolhemos. Alguém aí tem um problema? Que problema? Será que é um problema matemático? Ou um problema de outra natureza? Qual é o seu problema? Qual é o problema do sujeito do nosso quadrinho? Conseguem imaginar? Quais as soluções possíveis para se resolver um problema? Como que o sujeito da nossa história em quadrinhos pode resolver o problema dele? Há um único caminho? Uma única solução? Qual solução você escolheria? Qual solução o nosso personagem irá escolher? O que você imagina? Qual a melhor forma de se fazer o que se pensou? Como planejar essa solução? Você já passou por uma situação semelhante? Será que o nosso personagem já passou por uma situação semelhante? Como fazer então? Quais escolhas? Que caminho percorrer? Quais os recursos a se mobilizar? Estão todos disponíveis? Você tem acesso a todos eles? Problema solucionado? E você? Faria dessa forma? Será que existe um único jeito de se resolver um problema? Uma única possibilidade? Aprendemos com a Kátia Smolli e com a Marinês Diniz que tão importante quanto o tipo de problema a ser trabalhado e a compreensão do texto e a atenção que devemos dar aos diferentes modos pelos quais as crianças podem resolver os problemas é o caminho, porque o caminho contribui muito para que o ato seja um processo de investigação, no qual o aluno possa se posicionar com autonomia e confiança e possa combinar seus conhecimentos para resolver as situações apresentadas. E é um pouco nessa perspectiva que nós estaremos conduzindo, né, os nossos trabalhos de hoje. Pensar em resolução de problemas como um aspecto metodológico que possa envolver as aulas de matemática e que não seja apenas uma insígnia para trabalhar algumas atividades isoladas, né, num contexto específico da aula. A intenção é que nós possamos pensar na resolução de problemas, como já foi apontado também ontem pelo professor Bigode, como uma escolha metodológica, uma matemática mais contextualizada e mais relacionada ao mundo da vida.
Ok. Essas considerações iniciais acrescidas ou somadas à fala do professor Bigode de ontem, eu acho que elas já dão um arcabouço de ideias muito grande para a gente pensar no que nós vamos fazer daqui para frente, tá? E juntamente com as coisas que já foram vistas antes ao longo das atividades no pacto. Por isso, nós vamos proceder como nós combinamos no começo da aula. Eu vou apresentar agora duas situações para que vocês, numa discussão em grupo, façam a comparação dessas situações e, a partir do retorno que nós recebemos de vocês, após a parada que nós vamos fazer, nós retomaremos a uma discussão com um pouco mais de teoria sobre o tema. A tarefa é a seguinte: observe as situações a seguir. Baseado no que já discutimos, compare as situações 1 e 2 e depois as situações 3 e 4. Então são dois problemas. O primeiro problema é comparar as situações 1 e 2, que nós vamos apresentar nos slides seguintes, e depois comparar as situações 3 e 4. Registre as considerações do seu grupo sobre as atividades, levando em conta o contexto, os conteúdos envolvidos, a adequação ao ciclo e a intencionalidade pedagógica associada às atividades. Vamos dar uma olhada nas situações. As situações 1 e 2 estão colocadas aí nesse slide juntas. A situação 1 é um problema do tipo: calcule uma soma com números grandes aí. Eu não vou precisar ler os números, tá? Calcule uma soma com números grandes. A situação 2 é um problema que envolve um texto. Anualmente ocorre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em vários países do mundo. O maior ídolo que o Brasil já teve nesse esporte foi Ayrton Senna. Na tabela abaixo encontram-se as extensões de alguns circuitos de Fórmula 1. Um carro de teste deu uma volta em cada um desses circuitos. Qual a distância total percorrida por esse carro? E segue aí uma tabela, né, acompanhada de sua fonte e assim por diante. Então essas são as situações 1 e 2. A situação 3, representada por essas duas figuras, retirada do livro do professor Dante. Na figura ao lado, há quantos pés? Há quantas pessoas? Na segunda, há quantas patas? Há quantos bois? Essa é a situação 3, que deverá ser comparada com a situação 4, que é velha conhecida nossa. Ela já apareceu no caderno de apresentação, está aparecendo também no caderno 8 e o professor Bigode a citou ontem também. Quantas crianças podem estar nesta cerca? Então, o que a gente gostaria que vocês fizessem é uma comparação desses dois grupos de situações, uma análise delas à luz da aplicabilidade, da qualidade, inclusive, ok? O que elas têm de bom, o que elas têm de ruim, quando elas são adequadas, quando elas são inadequadas, se são adequadas em algum momento. E em cima do retorno que vocês nos derem, nós vamos continuar depois uma discussão com um pouco mais de fundamentação. Voltando ao texto do que foi proposto, então, resumindo, nós pedimos que vocês comparem as situações e levem em conta na análise o contexto, os conteúdos envolvidos, a adequação ao ciclo, a intencionalidade pedagógica associada às atividades. É importante que vocês discutam e nos encaminhem parte dessas reflexões, porque a continuidade da nossa aula pretende promover um diálogo com a reflexão que vocês estão fazendo aí. Nós já tivemos
bom período de formação. Nós já tivemos a palestra de ontem tratando da questão da resolução de problemas. Iniciamos aí com um livro de literatura que traz essa temática de uma forma divertida, e depois trouxemos as imagens dos quadrinhos, e agora, então, gostaríamos de ouvir um pouco o que cada um de vocês, o que cada município pensa em relação a essas situações. Vocês terão 20 minutos para a realização dessa atividade, a proposta ficará aí na tela de vocês, e nós retornamos daqui a pouco. Até mais. E lembrar a questão de colocar no espaço destinado no Moodle, no espaço, no link criado, atividade 3 de dezembro de manhã, quarta-feira, 3 de dezembro. Até já. Ok, pessoal. A gente já tinha, logicamente, um retorno esperado de vocês, e aqui vão alguns comentários sobre aquilo que nós recebemos de retorno. Com relação à atividade 1, foi batido, inclusive, forte pelo professor Bigode na palestra ontem, né? Quando ele foi até enfático, quando se coloca uma questão do tipo da atividade 1, né? Quando a criança sai dessa atividade, o que ela ganhou, qual é a diferença entre o que ela sabia antes do momento em que ela entrou na atividade e o momento em que ela terminou a atividade. Se ela já souber fazer contas, né, essa resposta é 0, né? Com relação à adequação, a gente quis colocar aquelas contas grandes lá para chamar a atenção para esse detalhe que já vem sendo falado, já vem sendo colocado, e a maioria das pessoas entendeu. A situação 2 já merece uma análise um pouquinho mais detalhada. Quando nós colocamos aquele contexto da forma como ele foi colocado, houve algumas participações que fizeram alguma crítica ao contexto, mas chamou a nossa atenção o fato de que o contexto foi mais aceito do que criticado. A gente tentou com essa questão que passou pela nossa cabeça, vejam se vocês concordam agora, vejam se essa ideia vocês acham válida, que, na verdade, um contexto daquele tipo, que se ele for suprimido, vamos voltar nele? Se a gente ler o primeiro e o segundo períodos inteiro, e a gente vai perceber uma coisa. Se a gente suprimir esses 2 períodos, atualmente ocorre o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em vários países do mundo. O maior ídolo que o Brasil já teve nesse esporte foi Ayrton Senna. Na tabela abaixo encontram-se as extensões de alguns circuitos de Fórmula 1. Não há como negar que esse texto, ele meio que coloca o aluno dentro de uma situação, ou ele remete o aluno a um fato. Mas não existe nesse trecho todo, que é a maior parte do texto do problema, nenhum elemento que seja necessário para a solução do problema. Aí não está descrito nenhuma variável envolvida, aí não está descrito nenhum dado que vai ser relevante no final para a solução. No final, ler os dados da tabela, que a gente pôs de propósito os mesmos números da situação 1, e somar, né? Praticamente, tirando a leitura e tirando a citação do Ayrton Senna, a gente até questionou se crianças de primeiro, segundo e terceiro ano teriam, se a Fórmula 1 seria um assunto de interesse para essas crianças a tal ponto, né? É um assunto que os adultos gostam muito, mas as crianças nem tanto, né? Então, se esse contexto, a gente colocou de propósito um contexto que, na nossa opinião, não era bom, né? Então, esse era um questionamento a que a gente queria chegar. Quer falar?
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês que esse tipo de situação que nós propusemos aí na atividade 2, ele permeia muitos materiais didáticos e ele está presente em vários contextos da sala de aula, no cotidiano e na rotina dos professores. E muitos de nós nos enganamos ao achar que essa proposição contextualiza a atividade suficientemente dentro dessa perspectiva metodológica em relação ao trabalho com resolução de problemas que o pacto nos traz, né? Como foi já abordado ontem, como o professor Wilson acabou de dizer. E aí eu queria aproveitar e agradecer a contribuição da Carla de Arthur Nogueira, e ela nos coloca o seguinte, que os dois problemas apresentam apenas uma situação de contagem. Né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que se o aluno utilizar apenas os números da tabela e pensar naquela lógica de é de mais ou de menos, e imaginar que é de mais a priori, sem justificar essa imaginação, ele já consegue chegar a um resultado correto dessa proposta. Então, essa proposta está muito mais relacionada a uma atividade de treino matemático do que a uma atividade contextualizada numa relação de situação-problema. Então, continuando, a nossa ideia ao colocar essa questão foi chamar a atenção para a qualidade do contexto e para o fato de que o simples fato de haver um texto na frente de um problema, embora logicamente o faça diferente do primeiro por trazer uma leitura agregada, por trazer uma informação ainda que de fora, não é suficiente para a gente dizer que está trabalhando com situações problema ou ricas, né? Então, a gente considera esse uma situação, se for para considerar como uma situação problema, uma situação pobre, né? Uma situação que não vai na direção das coisas que nós vamos comentar daqui para frente. Com relação à situação 3, aqui não, aqui foi bastante precisa o retorno que nós recebemos e bastante dentro daquilo que a gente estava esperando, né? A situação é um problema, vamos chamar de fechado, né? É possível contar quantos pés, é fácil ver, né? Ou no caso dos pés, ou no caso das patas dos animais, é fácil ver que os pés se referem às mesmas pessoas ou aos mesmos animais, e é fácil definir o que a gente quer fazer em termos de que objetivo a gente quer atingir ao propor uma atividade como essa. É um problema fechado, simples, prático e aplicável, vamos dizer assim, plenamente utilizável. O que eu gostaria de comentar em relação a essas situações é que existe um diálogo intertextual entre a imagem e a proposta da pergunta do problema. Então, a imagem sozinha, ela pode ter uma conotação de situação-problema ou não, e essa conotação ela se complementa com a pergunta, deslocando o pensamento do sujeito ao contexto que se propõe através da imagem. Isso acontece tanto em relação aos pés das pessoas, quanto em relação aos pés dos animais. E esse tipo de atividade vai fazer com que a criança tenha que mobilizar os seus saberes prévios, ela tenha que acionar os conhecimentos que ela já tem, pensar que espera-se, né, que os pés apareçam aí dentro de um contexto, e tudo isso pode ser problematizado pelo professor, pode haver uma reflexão mesmo, as atividades indicando uma única resposta, como o professor Wilson já disse, só reforçando, um problema com resposta fechada. Bom, e passando para a situação 4, que já foi bastante comentada por nós ao longo do problema. É um problema aberto, é um problema em que ele requer uma análise e
a gente pode formular hipóteses de resolução. Então, uma das respostas que a gente recebemos respostas do tipo: na situação 4 não é muito esclarecedor. A questão é: isso é bom ou é ruim? Né? Pro caso da nossa exploração, pode ser muito bom, né? Se nós quisermos explorar a capacidade de análise ou as estratégias para a resolução de problemas, se nós quisermos desenvolver esses aspectos, esse problema é maravilhoso, né? Uma criança precisa saber que são mais de 3 pessoas que tem aí dentro, por exemplo. Elas precisam saber que, se a gente disser que todas as pessoas que estão aí mostraram pelo menos uma mão, tem um número mínimo e um número máximo de pessoas que podem estar atrás dessa cerca. Então é um problema mais sofisticado, né? Por isso até que ele foi bastante citado ao longo e que envolve análise e que envolve uma solução aberta. É um problema que não tem uma resposta. Cabe aqui até a gente uma referência ao problema do capitão, citado pelo professor Bigode ontem. O problema do capitão ele está relacionado à ideia de contrato didático do Brousseau, né? Quando a gente coloca uma questão daquele tipo para a criança e faz uma pergunta que não tem nada a ver com o texto, a criança acha um número para responder, porque a gente se acostumou a considerar, ou a gente acostumou a criança com a ideia de que todo problema tem solução, que toda solução é única e que o professor sempre sabe a resposta, né? Então, quebrar esse paradigma é uma coisa importante, né? E problemas desse tipo são maravilhosos para isso. Eu gostaria de acrescentar esse comentário que este problema coloca o aluno na posição de sujeito investigador. E isso é muito importante. Investindo num ensino, num processo de ensino e aprendizagem que considera o aluno como alguém que participa ativamente do processo de ensinar e aprender, que as ideias e as opiniões dele são relevantes e que podem, sim, apresentar um outro caminho, uma outra possibilidade de resolução, desde que ele consiga justificar com clareza, desde que esse pensamento tenha uma explicação lógica, né, e que os argumentos sejam esclarecedores. Esse problema, ele coloca bastante em evidência a importância de uma descrição argumentativa, a importância de se relacionar os fatos de forma coerente. E esse processo reflexivo deve ser desenvolvido não apenas com as crianças do ciclo inicial de alfabetização, do 1º ao 3º ano, mas em todo o processo de escolaridade, incluindo a educação infantil e as outras etapas da educação básica, enfim, a vida. Bom, a partir de agora nós vamos fazer algumas considerações de alguns autores, incluindo o próprio professor Bigode, autor do Caderno 8, sobre a ideia do que é uma situação-problema, sobre a tentativa de resposta do que é uma situação-problema. A gente vai ver que vão aparecer tantos elementos, tantos detalhes, e alguns ainda vão ficar de fora, né? Como é rica a atividade de trabalhar com resolução de problemas e quantos são os aspectos, quantas são as características, quantas são as variáveis que estão envolvidas no problema. O que é um problema? Um problema é uma situação que o indivíduo tem que enfrentar, resolver, por necessidade ou desejo, mas que apresenta algum nível de obstáculo, que impede que possa ser resolvido de imediato ou mecanicamente. Um excerto do Caderno do Pacto de Matemática, número 8, página 12. Então aqui a gente vê que nessa descrição duas ideias são fortes. Resolver por necessidade ou desejo. O que faz o aluno sentir a necessidade ou o desejo de resolver o problema é o diálogo que esse problema vai ter com ele. Ou seja, a temática do problema ser
parte da realidade do aluno, como o professor Bigode explorou bastante ontem, né? Ser significativa para ele a ponto de fazê-lo sentir vontade de resolvê-lo, sentir-se envolvido com o problema. E o segundo é a questão do obstáculo. Só será um problema se o aluno de antemão não souber como resolvê-lo. Se ele souber resolvê-lo, não será um problema, será apenas um exercício, será apenas uma repetição de um procedimento que ele já conhece. É preciso que haja um obstáculo e que esse obstáculo não seja resolvido de imediato, não tenha soluções mecânicas ou imediatas. Em geral, considera-se problema como uma situação que apresenta dificuldades para as quais não há uma solução evidente. Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto, é possível construí-la. Essa referência é dos Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1998, está lá no volume 3 de Matemática, na página 34. Bom, aqui os PCN, tanto os PCN quanto a professora Rita Itacarambi, na citação anterior, esse texto enfatiza a questão da possibilidade de resolução. O problema deve ter um obstáculo, esse obstáculo o aluno de antemão não sabe resolvê-lo, mas as ferramentas para a sua resolução têm que estar disponíveis, seja nas intervenções do professor, seja nas interações com os seus pares, né? De tal forma que as regras para a solução ou os processos necessários para a solução sejam encontrados no meio em que o aluno se encontra. É um outro detalhe, quer dizer, existe o obstáculo, ele não pode ser resolvido. O aluno não sabe de antemão a solução, mas as ferramentas disponíveis para que o problema seja resolvido têm que estar no ambiente em que o aluno se encontra. A gente costuma fazer uma brincadeira pedagógica lá na escola, dizendo que uma situação problema precisa ser difícil, mas possível. Ou seja, ela não pode ter uma resposta imediata, mas o aluno tem que ter condições de responder aquilo que está sendo proposto a partir, do nível de escolaridade em que ele se encontra. Um problema supõe um projeto mais complexo, que envolve interpretação da questão proposta, planejamento, execução e avaliação. Esse é um excerto do Lino de Macedo, que está lá no título Competências e Habilidades, Elementos para uma Reflexão Pedagógica, e é de 2005. O professor Lino de Macedo aqui aborda uma outra ideia a respeito da questão da situação-problema, que é a necessidade da interpretação e do planejamento para execução, ou seja, da organização do pensamento. É um outro ganho que se tem no trabalho com a resolução de problemas. O desenvolvimento da necessidade de se estabelecer uma sequência de trabalho, um planejamento e fruto da interpretação no sentido de conduzir a solução. Isso nada mais é do que aquela organização dos elementos, das ferramentas que estão disponíveis, mas estão desorganizadas no ambiente do aluno. Ele vai, então, buscar as informações, organizar essas informações, interpretar essas informações para chegar à solução do problema. E aqui fica muito claro e deve ser muito enfatizado a importância de que o processo é muito mais importante do que o resultado. Eu gostaria de chamar a atenção aí em relação ao aspecto da língua, considerando que a situação-problema é um gênero linguístico-matemático. Então, na hora de se propor uma situação que
considere todos os aspectos matemáticos importantes para uma situação-problema, é fundamental que a elaboração textual desta situação esteja clara e que seja bem escrita, né? Onde a gente não tenha apenas um texto para rechear esse problema com uma situação que nem seja relevante para o que se pede naquele caso. Né? Então, esse cuidado ele é fundamental. O professor Bigode ele tenta sintetizar essas considerações no que ele chama de elementos que devem atender a uma situação-problema. E ele faz isso de uma forma lúdica. Ele pede para a gente considerar as seguintes situações. Isso está no caderno 12, no caderno 8, desculpa, nas páginas 12 e 13. Primeiro, já batido e rebatido por nós. Responda a pergunta, quanto é 2 mais 2? Você, professor, se receber essa pergunta à sua frente, quanto é 2 mais 2? O que você faria, como você responderia? E para a maioria dos alunos também, como seria, o que viria de retorno dessa questão? Segundo, eu disse que não ia ler, mas as minhas colegas me obrigaram a ler. Quinca monta porta on melion. Se a gente fizer essa pergunta para um aluno, e daí? Vocês conseguem responder? Acho que vale a pena ler de novo, Wilson. De novo? De novo. Quinca monta porta on melion. Conseguiram dessa vez? E a terceira situação. Perguntar para uma criança em fase no ciclo de alfabetização qual é a raiz quadrada de 2. O que ele quis dizer com essas 3 imagens aí, né? Vamos lá. A primeira questão, o primeiro elemento que deve ter um problema é um obstáculo. Quanto é 2 mais 2? Tem obstáculo? Então, essa questão já se perdeu, não precisamos nos alongar muito nisso, porque já falamos bastante, né? Mas essa questão já se perdeu porque ela não tem um obstáculo. Ela está desprovida de um desafio para o aluno. Qualquer um responde de imediato 4 e, como disse ontem o professor, sai da questão do mesmo jeito que entrou, sem ter ganho nada com isso. Compreensão da pergunta. Aqui é uma questão muito interessante. A gente só vai conseguir fazer uma situação-problema se a gente conseguir colocar no papel, fazer aquilo que o aluno, fazer com que o aluno entenda exatamente qual é o nosso objetivo. Existe até eu não coloquei aqui porque é uma coisa que eu acho que todo mundo viu na internet, rolou há muito tempo, uma questão de um triângulo retângulo com 2 lados e um X, e o professor fez a seguinte pergunta: encontre X. Aí aparece a resposta do aluno, aqui, colocando uma setinha na direção da letra X. Né? Então, compreensão do que a gente quer fazer, né? Gente, quando eu era aluna lá no ensino fundamental, eu era essa que colocaria a bolinha e a setinha para dizer que o X estaria ali, viu? Uma bela mensagem para o professor que perguntou dessa forma, né? Encontre X, né? E a terceira questão, ferramentas ao alcance de quem a resolve, de forma que seja capaz de chegar à solução. Raiz quadrada de 2 ainda, de um número, uma raiz não exata, para uma criança em fase de alfabetização, eu diria que o máximo que a gente conseguiria desse conteúdo é dar uma calculadora para ela, a gente dá o 2, ensinar qual é a tecla e ela devolver um número, sem ter a menor noção do que isso significa, para que serve e o que há por trás disso. Então... Fazendo uma brincadeira, Wilson, que a criança poderia fazer, ir lá na horta da escola, tirar um tubérculo da horta e olhar para a raiz e ver se ela era redondinha ou não. Ou não, raiz de 2, ela arrancar 2 pés, aqui está a raiz de 2, né? Poderia vir um contexto, né, gente? Bom, vamos voltar a essa questão. Já está relativamente explorado, mas 2 mais 2 não é bom porque não tem obstáculo.
De novo, quinca monta polta onelion. Não é bom porque não tem compreensão. Se a gente falar finlandês, nós não vamos ser compreendidos. E aqui o professor Marson, durante a discussão, lembrou de um detalhe muito interessante. Não é só o finlandês que torna a questão incompreensiva. O matematiquês também pode tornar uma questão incompreensiva. O uso da linguagem formal matemática, o uso dos símbolos matemáticos, que é objetivo, que a gente quer que todo aluno domine e construa, tem que ser trabalhado de forma que ele esteja acessível para o aluno. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o uso dessa linguagem, principalmente nas séries iniciais. Perguntar para uma criança em fase do ciclo de alfabetização qual é a raiz quadrada de 2, sem a ferramenta para a solução. A gente não tem muito chão para ela caminhar ainda antes dela construir o conceito de raiz quadrada, principalmente no caso da raiz de 2, que é um número irracional, e aí e por aí vai. É importante nós pensarmos que a criança do ciclo inicial de alfabetização é um sujeito conectado com a vida, conectado com o mundo, é uma criança que traz as experiências do seu contexto, e essas experiências, elas precisam ser acionadas o tempo todo pelo professor para que possam ser consideradas no planejamento das situações didáticas, né? Então, é importante sim construir os conceitos matemáticos, utilizar a nomenclatura adequada, porém, isso faz parte de um processo de construção. O que nós estamos defendendo aqui é que o conceito seja o resultado de um processo reflexivo, construído significativamente com o aluno, e não uma indicação de algo a ser memorizado ou decorado no processo anterior à construção. Então, muito associado à ideia de interpretação dos problemas, principalmente do texto do professor Lino de Macedo que nós comentamos. Os elementos que devem constituir o problema, que vão possibilitar essa interpretação, são identificar as variáveis envolvidas, saber quais as informações estão disponíveis e saber o que é perguntado. De posse desses elementos, é possível fazer uma análise e partir para encontrar as estratégias para a resolução do problema. Bom, e aqui a gente quer, a título de reflexão, colocar um probleminha agora, um probleminha com um contexto que nós achamos interessante, pertinente, né? E vamos tentar analisar esse contexto segundo esses elementos citados pelo professor Bigode. Então vamos lá, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Na primeira série, há 20 meninos. Vamos formar times de basquete para um torneio. Quantas equipes serão formadas? Quem são as variáveis envolvidas na resolução desse problema? Vamos pensar um pouquinho? Eu vou retornar o problema para que vocês possam pensar aí nas variáveis junto com a gente. Vou fazer a leitura novamente. Na primeira série, há 20 meninos. Vamos formar times de basquete para um torneio? Quantas equipes serão formadas? Pensaram nas variáveis? Bom, já comentando, para a gente resolver esse problema, a primeira variável importante é o número de meninos existentes. Não dá para a gente fazer a divisão desse grupo sem conhecer esse número de meninos. E a segunda é o número de jogadores por equipe. E aqui uma questão interessante. Essa variável não está no texto do problema e ela não precisa estar. Ela pode ser, inclusive, um link para que o problema tenha ligações bem mais
bem mais envolventes, vamos dizer assim, com outras atividades, como, por exemplo, a pesquisa, junto com o professor de educação física, ou uma própria pesquisa na internet, e assim por diante. Esse é um exemplo singelo de uma situação que pode ser um link interdisciplinar. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversar um pouquinho com vocês em relação à interdisciplinaridade. Cada vez mais na escola, nós temos pensado no quanto é importante não segmentar os conteúdos, não segmentar os conhecimentos por áreas, né? Eu tenho visto algumas coisas assim que me levam a pensar bastante. Então, turmas de primeiro ano, onde as crianças têm aula de matemática, depois aula de língua portuguesa, depois aula de ciências, né? Isso me faz pensar como que funciona essa fragmentação na cabecinha das crianças de 5 anos e meio a 6 anos e meio de idade que estão lá nas turmas do primeiro ano. Né? E essa situação problema, por exemplo, ela pode fazer parte de um contexto interdisciplinar. Então, uma questão interessante, o professor de educação física está lá organizando na escola um campeonato. Nesse campeonato, quais serão as modalidades? Quantos alunos irão participar? Como que nós podemos organizar os times? Esses times sendo formados pelos alunos, com o auxílio dos profissionais envolvidos, das crianças, dos das diferentes áreas, do professor da turma, nos traz uma conotação interdisciplinar muito mais interessante do que simplesmente resolver uma situação lá do livro didático desconectada com a vida daquelas crianças, né? Então, é importante que a gente considere sempre todos os elementos que estão no entorno da escola, no entorno das relações sociais, para que sejam ferramentas, elementos importantes no planejamento das atividades e das propostas didáticas. Ok. Bom, as variáveis envolvidas, com essa consideração feita pela Heloísa, informações disponíveis. Uma vez isoladas as variáveis envolvidas, as informações disponíveis passam a ser fáceis de ser obtidas. Existem 20 meninos e cada time tem 5 jogadores, ok? Saber o que está sendo perguntado. É muito claro que a gente quer saber quantas equipes serão formadas. Então, esses 3 elementos, essa análise que começou com aquela quase que brincadeira do professor Bigode com aquelas 3 perguntas lúdicas, elas nos levaram agora, dentro de um problema, a olhá-lo com bastante propriedade, a olhar com bastante propriedade a forma como a gente quer ver um problema. Eu acho até que dá para fazer um link aqui com aquele problema da situação 1. Aquele problema da situação 1, o texto não dava as informações que envolviam as variáveis, não dava, ou não fornecia ideia de quais eram as variáveis envolvidas, não dava as informações das variáveis, e a pergunta por si só ela era autoexplicativa. É por isso que a gente, comparando agora os 2 problemas, percebe que esse primeiro problema, em que pese até o aspecto de possibilidade interdisciplinar dele, mas mesmo que ele tivesse apenas o texto, ele é mais rico, mais objetivo e de, vamos assim, um contexto mais adequado do que o anterior. Sintetizando isso que nós falamos, a professora Heloísa montou esse esquema que visualmente tenta mostrar as principais ideias que estão relacionadas a uma situação-problema. Tá? Então, voltando a falar, por uma situação-problema, a gente precisa saber quais são as variáveis envolvidas. Por uma situação-problema, a gente precisa ter as ferramentas necessárias para a resolução. Ele tem que ser desafiador o mais possível. E ele tem que, os elementos vão permitir
que a gente escolha um caminho para a resolução. E tudo isso dentro de um contexto para que ele possa ser plenamente compreendido e significativo. Aí eu queria chamar a atenção que, embora nós estejamos aqui nos referindo ao ciclo inicial de alfabetização, todas essas questões elas podem ser iniciadas numa reflexão com a criança a partir da educação infantil. E que, ao resolver uma situação proposta, a criança possa acionar aqueles conceitos e os elementos que ela tem a partir da sua experiência, né? Então, quando a gente diz um contexto, e aí a ideia é que vocês olhem para esse azul do esquema e o contexto, ele perpassa todos os aspectos dessa situação-problema. Uma outra questão fundamental é não ter a priori uma única possibilidade de resposta, que os caminhos para a resolução, eles possam ser diversificados, desde que bem justificados e desde que claros. Né? Os problemas fechados, eles terão um resultado fechado, porém, a forma de se chegar a esse resultado pode ser variada, né? A depender da necessidade de cada um desses estudantes. Ok, continuando então, o caderno traz ainda algumas reflexões agora de caráter mais geral, com relação às situações problema. Nós usamos a palavra variável agora para pensar naquilo que está dentro do problema, naqueles elementos que nós vamos isolar para resolver o problema. O caderno, naquela mesma página, na página 14, ele usa a palavra variáveis também com uma outra conotação. As variáveis que envolvem vamos dizer assim, a escolha de problemas, né? É importante que o professor leve em conta, na hora de formular seus problemas, primeiro, o sujeito, a idade, a maturidade, o conhecimento matemático, as atitudes frente à matemática e as crenças sobre a matemática. Então, só é possível fazer boas situações problema se a gente conhecer bem o público a que esses problemas se dirigem. É preciso, resumindo, é preciso que a gente conheça os nossos alunos e saibamos o que é adequado para eles, de acordo com cada um desses quesitos. O ambiente, o tipo de escola, as características do professor, sua didática e conhecimentos, o número de alunos por classe, o tempo de aula, a disponibilidade de recursos didáticos, a posição das carteiras, a interatividade, aí a predisposição do professor, né, para fazer atividades que sejam mais envolventes, que sejam mais ricas, e as suas possibilidades também, aquelas possibilidades de ordem prática que a gente sabe. Às vezes as classes são muito numerosas, mas isso tem que ser levado em conta, mas não deve ser visto como um obstáculo para se trabalhar dessa forma. Um aspecto importante que aparece aí em relação ao ambiente é a necessidade do professor ter um mapeamento dos seus alunos com diferentes formas de agrupamento, né? Porque dependendo da exigência da situação, o agrupamento com mais alunos é interessante, ou às vezes uma dupla funciona melhor na reflexão, né? Então, tudo isso precisa ser pensado com antecedência para que a gente não tenha aquelas situações do tipo, tentei, mas não deu certo. Né? E se tudo isso for considerado na proposta da atividade, é muito mais fácil, é muito mais possível que o resultado seja positivo. Né? Quando a gente brinca lá, a posição das carteiras, isso é importante? É importante porque numa turma de alfabetização, às vezes, mobilizar as carteiras com as crianças dentro da sala de aula pode gerar um tumulto
que acaba deixando o professor desmotivado a trabalhar com grupos. Tá? Então, se essa é uma questão que pode ser pensada com antecedência, acordada com outras pessoas dentro da escola, enfim, acaba facilitando bastante o trabalho, né? Essa predisposição a um trabalho pedagógico diferenciado. E por último, a tarefa, o conteúdo conceitual envolvido no problema, a natureza dos números, a complexidade do texto, o tamanho do enunciado, a estrutura do problema, a posição da pergunta no problema, tudo isso são variáveis que interferem no desempenho do aluno e no objetivo a ser atingido, né? Nós já falamos mais de uma vez, a questão, seria um momento para se voltar naquele problema da Fórmula 1 lá, que ele não atende determinados requisitos que nós acabamos de citar. Aprendizagem significativa. As situações problema desenvolvem o poder de comunicação da criança quando trabalhadas oralmente e valorizam o conhecimento prévio do aluno, uma vez que dão a oportunidade de ele mesmo explorar, organizar e expor seus pensamentos, estabelecendo uma relação entre suas noções informais ou intuitivas e a linguagem abstrata e simbólica da matemática. Aqui, o que eu queria chamar a atenção é a essa palavrinha comunicação. E aí eu quero retomar ao livro Resolução de Problemas da Kátia, que nós nos referimos lá no início dessa apresentação e que está lá na referência bibliográfica e nós já trabalhamos também ao longo deste ano, onde a Kátia e a Maria Inês destacam a importância de que os alunos possam registrar os seus pensamentos matemáticos de formas diferentes. Então, a oralidade, por exemplo, é um gênero importante na hora do aluno conseguir comunicar-se matematicamente, falando, quando ele ainda não consegue fazer isso no papel, ou mesmo para explicar um determinado conceito, para dar mais ênfase a um aspecto ou outro. A oralidade, enquanto gênero, ela dispõe de recursos que, às vezes, o registro escrito não consegue trazer com a mesma propriedade. Então, a intensidade da voz, o volume, a gesticulação, são todos elementos que podem nos ajudar a interpretar o que aquele sujeito, aquele aluno quer dizer em relação ao que ele pensou. Um outro aspecto importante são os registros pictóricos, que podem ir desde o desenho até os esquemas um pouco mais elaborados, aí muito mais próximos de uma linguagem matemática sistematizada. E as crianças que ainda não estão totalmente alfabetizadas, ainda não conseguem usar a língua com a clareza suficiente para poder divulgar e socializar os seus pensamentos, podem fazer uso do desenho como um recurso de registro que deixe mais claro o que ela pensou em relação a uma determinada situação, né? E, por fim, o registro escrito, onde a narrativa sobre o pensamento possa compor a resolução do problema, né? Então, pensar numa prática de trabalho com a matemática que considere as diferentes possibilidades de registro do oral ao simbolicamente construído dentro da perspectiva da linguagem e da sintaxe matemática. Eu só queria um pequeno complemento, chamar a atenção, destacar para a questão da oralidade. A oralidade, ela pode dizer, a porta de entrada para a organização do pensamento. Então, a exposição oral, ou a explanação oral, ela vai ajudar muito o aluno a aprender a organizar o seu pensamento para se comunicar. E é a primeira forma, a primeira ferramenta que a criança dispõe para fazer isso. Tá?
E já a título de encerramento, eu queria colocar queria citar um texto extraído do livro do professor Van der Walle. Não é apenas resolver problemas não é apenas uma meta da aprendizagem matemática, mas também um modo importante de fazê-la. A resolução de problemas é uma parte integrante de toda a aprendizagem matemática e, portanto, não deve ser apenas uma parte isolada do programa de matemática. Em outras palavras, os estudantes devem resolver problemas não para aplicar a matemática, mas para aprender nova matemática. Bom, com essas palavras a gente conclui essa fase da nossa atividade, né? E teremos agora vamos dividir esse tempo que resta em... eu vou esclarecer para vocês qual que é a proposta. Com a atividade que nós trouxemos no início da nossa aula, nós intencionamos que vocês problematizassem as situações e comparassem com o conhecimento prévio de vocês, as informações que têm, o que havia sido trabalhado na formação até então. Com o retorno de vocês, né, através da plataforma do Moodle, nós sentimos a necessidade de ampliar um pouco essa reflexão e de olhar para cada uma dessas situações com um pouco mais de detalhamento. E agora, a proposta é que vocês retomem a essa reflexão inicial. Então, voltando lá à atividade que foi proposta nos minutos iniciais, né, que vocês façam o quê? Que agora, após toda essa explanação, após as nossas considerações a respeito das variáveis importantes ao se pensar nas atividades de resolução de problemas como metodologia para as aulas de matemática e que possam estar inseridas nos diferentes conteúdos e das mais variadas formas, né? Então, que vocês possam retomar essa discussão e agora tecendo as considerações do grupo, levando em consideração tudo que nós discutimos, os PowerPoints que vocês já têm aí disponibilizados e que vocês nos retornem dizendo sobre a importância do contexto, dos conteúdos envolvidos no trabalho com a matemática, a adequação ao ciclo de alfabetização e a intencionalidade pedagógica associada à atividade, no sentido de produzir uma conclusão em relação ao trabalho com resolução de problemas nessa etapa. Né? Então, o que nós esperamos de vocês agora? Que vocês conversem, levantem as considerações finais, nos encaminhem isso através do Moodle, a equipe de mediação já está lá para receber essas considerações, e daqui... quantos minutos, Wilson? 15 minutos. Daqui 15 minutos nós retornamos para tecer as considerações finais e encerrar a nossa aula. Eu vou só retomar para que fique bem claro. Etapa a etapa. Então, para que vocês retomem a atividade que já foi discutida, conversem a partir desses aspectos que estão aí, contextos, etc., e nos retornem com uma síntese, né? uma síntese sistematizada de como a gente deve considerar, então, o trabalho com a resolução de problemas. Okay. É isso, Wilson? É isso. Tá certo, então, até daqui a pouco. 15 minutos. Olá, pessoal, estamos retomando agora para finalização dessa aula virtual, né, do primeiro dia da quinta semana de formação. Nós queríamos agradecer a participação intensa de vocês, então todo mundo seguiu lá a orientação do Wilson, deram bastante trabalho aos mediadores e nós gostamos muito. São muitas pessoas para agradecer, eu vou citar apenas algumas, a equipe de Santos, né, o Tiago, que nos escreveu em nome do pessoal de Santos, a Lauriette, que para a gente não aparece qual é o município, então eu vou aproveitar e vou sugerir o seguinte, que quando vocês fizerem as considerações pelo Moodle, que vocês coloquem qual é o município,
que algumas pessoas têm esquecido de fazer isso. A Adriane de Osasco, a Thelma de Pindamonhangaba, a Edilene de Piracicaba, a Luciane de Mairinque, o pessoal de Jaguariúna, a Luciana, a Ariana de Jundiaí, a Ângela de Peruíbe, e por aí vai, né? A Nádia de Valinhos, a Dalva do Guarujá, enfim, todas as pessoas que contribuíram com as suas reflexões. Para que a gente possa se organizar esclarecendo algumas dúvidas que vieram através da plataforma, eu quero retomar sobre o portfólio. Então, no dia de ontem, na tarde de ontem, foi indicada uma atividade. Essa é a única atividade de tarefa de casa da semana. A resposta dessa atividade vai ser o primeiro registro do portfólio. Os outros registros do portfólio são as atividades que vocês realizarem ao longo das aulas virtuais até sexta-feira. No nosso caso, a atividade se compõe de 2 etapas. A primeira etapa, vocês já nos enviaram uma primeira reflexão no Moodle, certo? Que a comparação das situações problema 1 e 2, 3 e 4, e vocês já discutiram, já nos enviaram essa resposta pelo Moodle, e essa resposta deve conter o registro do portfólio. E a segunda parte da atividade é a sistematização do que deve ser considerado contexto, conteúdo, adequação ao ciclo e intencionalidade pedagógica associada a uma atividade de resolução de problemas. Ok. Para ficar bem com meus alunos, eu vou comentar, não vai dar para a gente comentar todos, né, mas eu vou comentar a contribuição do Tiago e da turma de Santos. Eles fizeram um extenso comentário sobre as atividades, né? Foi marcante a questão da comparação da primeira atividade com a segunda, né? E interessante também foi um comentário sobre a estratégia de resolução. Eles apontaram que o professor pode, a partir das estratégias escolhidas de resolução por seus alunos, o professor pode usar isso como recurso também para avaliar a percepção dos alunos envolvendo o conteúdo envolvido, no nosso caso a contagem e o agrupamento. Então, quer dizer, um aspecto da resolução de problemas que nós não tínhamos comentado, né? E que foi pontuado por eles, a questão de utilizar a observação do aluno como ferramenta de diagnóstico. Para ficar bem com a minha turma, eu vou comentar uma resposta da Dalva do Guarujá, onde isso tudo é brincadeira, viu, gente? Só para a gente descontrair um pouco. Mas a Dalva traz, né, reforça um aspecto que também é muito importante sobre a importância do processo de investigação nas aulas, como uma referência para o trabalho didático-pedagógico do professor em situação de aprendizagem com os alunos, entendendo que todos os sujeitos aprendem, o professor não é aquele sujeito que apenas ensina, mas ele pode aprender investigando juntamente com os seus alunos algum aspecto a se trabalhar. Nós estamos assim com um gostinho de finalização, né? Não conseguimos abraçar todo mundo ontem na aula presencial. Esse abraço vai ficar virtual para desejar um bom Natal, um bom Ano Novo, e nos encontraremos agora de novo só no seminário em fevereiro, né? Praticamente lá pertinho do Carnaval, né? E para essa finalização, nós escolhemos um trecho de uma entrevista feita com o Miyakoto. E nessa entrevista, é uma entrevista longa, depois a gente disponibiliza isso para vocês, a entrevista toda, mas nós selecionamos um trechinho onde o entrevistador pergunta ao Miyakoto qual a opinião dele de entregar a máquinas como a televisão, os computadores, tablets, a tarefa de contar histórias para as crianças. E
ele menciona, né, ao longo da entrevista, que ele considera que o Miyakoto considera esse processo um processo perigoso. E o entrevistador pergunta por que esse processo é perigoso. E aí ele responde: acho que é perigoso porque esse contar de histórias não é simplesmente uma transmissão de alguma coisa que já está feita. No momento em que se conta a história a alguém, não há ali uma escuta mecânica, mas sim qualquer coisa que cria, sobretudo, a construção de uma relação entre pessoas e, obviamente, a máquina não pode fazer isso. A construção dessa relação interpessoal e do apetite por ela, marca, é como se a história existisse só para criar essa rede, essa capacidade de estarmos juntos, de escutarmos, de sermos outro. Claro, há um momento em que a máquina pode estar ligada e cumpre a função de anestesiar a criança, mas falo é da ausência do resto. A máquina passa a ser exclusiva ligação com a fantasia, e a criança é colocada desde o princípio só como consumidora de uma imagem que já está feita em definitivo, e ela pode voltar a ver da mesma maneira 1000 vezes. Mas quando ela pede ao pai, à mãe ou a alguém que conte a história, ela nunca é repetida completamente. Há ali uma recriação. E a criança percebe que esse momento a torna também criadora. Que nós, cada um de nós, tenhamos sempre muitas histórias para contar. Que a nossa vida possa ser um constante recontar e que a gente possa viver com intensidade cotidianamente o que é ser humano na vida que nós vivemos e ocupando o lugar que apenas nós podemos ocupar. Muito obrigada pela interação de vocês, pela participação, em especial um abraço carinhoso para os orientadores de estudo da minha turma, né, minha e da Terezinha, e aproveito para dizer para vocês que este ano foi um ano de intensas aprendizagens, um ano que vai nos possibilitar recontar muitas histórias. Bom, para concluir, então, depois dessas palavras lindas da professora Heloísa, os nossos votos de que o dia tenha sido proveitoso e de que a continuação do nosso trabalho no Pacto, agora com o seminário, seja também proveitosa. Um ótimo Natal, um ótimo fim de ano para todos e que a gente retome o ano que vem com todo o gás, acreditando nessa nossa grande meta que é melhorar a educação das crianças do nosso país.